Bom, a gente vai analisar esse circuito, né, que é alimentado por sinal senoidal, tá? Onde a gente tem duas malhas, tem uma fonte de corrente, né, alternada, e tem uma fonte de tensão alternada. O primeiro passo para a gente resolver esse circuito, né, é encontrar os correspondentes das impedâncias dos elementos passivos, né, indutância e capacitância principalmente, tá? Porque eles variam com a frequência, né, e só essa representação aqui não deixa isso claro, né? Então a gente tem de escrever em função da frequência. Então o que eu vou fazer vai ser colocar aqui do lado, né, eu fiz essa representação aqui de todas as impedâncias e eu vou escrevê-las em função desses parâmetros, certo? Então, Z1 é igual a essa impedância que é só o resistor, ou seja, vai ser 3R direto, ela só tem a parte real, tá? O Z2 é a impedância que vem do indutor, né? Então, ela é dada por J ômega L, onde J é um número complexo, raiz de menos 1. Ômega é a frequência angular do sinal que está alimentando, né? Então, a gente vai sempre buscar esse ômega do valor das fontes, né? Então, se a gente pegar uma onda genérica cossenoidal, a gente tem a amplitude da onda, né? Cosseno de ômega t, onde esse ômega é justamente essa frequência angular que a gente precisa, mais a defasagem dela, tá? Então, ó, já sei, daqui eu tiro que meu ômega é 10 a terceira, né? Radianos por segundo, que é a unidade dela. Então, ó, substituindo aqui, eu vou ficar com J, que é meu número complexo, meu ômega é 10 a terceira, e o meu L, né, é 1 mH, ou seja, o milho é 10 a menos 3, tá? Quando eu fizer essa multiplicação, né, eu vou ficar só com J. Então, o valor da impedância que vem do indutor só vale J aqui para esse exemplo, tá? Aí a impedância Z3, né, é justamente o valor de 2 ohms. E a impedância Z4 é a impedância que vem do capacitor. Para escrever a impedância capacitiva, ou eu digo que ela é 1 sobre J ômega C, lembrando que o J é o raiz de menos 1, é uma raiz. Então, se eu racionalizar, né, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever menos J sobre ômega C, tá? Vou escrever assim direto. Então, aqui eu vou ficar com menos J, o ômega é 10 a terceira, e a minha capacitância é 0,5 milifarad, né? Então, 0,5 mili, que é 10 a menos 3. Então, ó, o valor dessa impedância Z4, que vem do capacitor, tá? Então, vai ficar menos J sobre 10 a terceira, vai cortar com esse 10 a menos 3, então vai ficar menos 1 dividido por meio, né? Então, isso vai dar menos J2 ohms, tá? Para a gente ter todas as informações necessárias para resolver esse circuito no domínio da frequência, falta a gente passar as informações das fontes para o domínio da frequência, né? Então, ó, se eu tenho aqui que o meu I de t vale 2 cosseno de ômega t mais 30 graus, então eu sei que o meu I, fasor, tá? Eu posso representar somente como o módulo e o defasamento. Nessa representação, eu posso ignorar a frequência, por quê? Porque todos os sinais do circuito estão sob essa mesma frequência. Então, é irrelevante eu ficar repetindo essa informação a todo momento, né? Então, eu posso só dizer qual é a amplitude, qual é o módulo e trabalhar com ela normalmente. Então, meu I vai ser minha amplitude, que é 2, tá? E a minha fase, que é justamente esse defasamento, que é 30 graus, tá? Ampere. E o meu fasor de tensão, né, ele vai ser a mesma coisa. O módulo é 8 e o defasamento é 45 graus, volts, né? Então, essas são as informações que a gente precisa para poder resolver esse circuito. A gente vai resolver esse circuito, né, usando o método de análise de malhas, tá? E eu optei, né, realmente é uma escolha de quem vai resolver, né, por não substituir inicialmente os valores Z1, Z2, Z3 e Z4. Eu vou tentar fazer o literal, né, resolver a literal até onde eu conseguir fazer. Por quê? Porque vocês vão perceber, resolvendo esses circuitos de corrente alternada, que é muito fácil errar sinal, né, essa manipulação de complexo para polar, de polar para complexo. Então, o quanto mais eu conseguir fazer literal, né, eu vou controlar melhor esses erros, esses possíveis erros, tá? Mas, né, se você quiser fazer já substituindo pelos valores, também pode fazer, não tem problema nenhum. Bom, para usar um método de análise de malhas, o procedimento para circuito alternado é exatamente o mesmo que a gente usa para trabalhar com circuitos de corrente contínua, tá? Os procedimentos são iguais. Então, aqui, ó, eu distribuí duas correntes, chamei de I1 e I2, I1 na malha 1 e 2 na malha 2, tá? Como eu tenho uma fonte de corrente, então eu já sei que o I1 vale I, tá? Então, já tenho a minha primeira informação aqui,
e 1 vale I. Vazou. E então, eu só tenho uma malha para percorrer, né? Porque eu não posso percorrer ramo que tenha fonte de corrente. Então, eu vou percorrer essa malha aqui mais à direita, tá? E vou percorrer no sentido anti-horário, tá? Então, começando aqui da fonte V, eu vou ficar aqui V, né? Aí, subindo aqui, eu vou ficar com mais Z2 e 2, mais Z3 e 2, mais Z4 e 2. Vou botar tudo junto já. Z2, mais Z3, mais Z4 e 2. E notem que nesse ramo tá passando também 1. Eu tô percorrendo aqui, ó, no sentido anti-horário. Eu vou passar aqui de cima para baixo. Então, eu vou ficar com menos Z3 e 1, menos Z4 e 1. Então, menos Z3 mais Z4 e 1. Isso igual a 0. Fechei minha malha, tá? Então, o que eu quero encontrar aqui, né, o que eu preciso achar são as correntes de malha. E uma eu já tenho, né, porque eu conheço o valor dessa fonte I. Então, eu preciso encontrar aqui o valor de I2. Então, eu vou isolar aqui o valor de I2. Então, I2 vai ficar passando pro outro lado ali, né? Z3 mais Z4 e 1, né? Que é I, né? Vou deixar logo o I, tá? E 1 que é igual a I, né? É menos V, certo? Então, essa é a expressão... Ah, não, desculpe. Sobre, né, o coeficiente aqui, né? Z2 mais Z3 mais Z4. Essa é a expressão para I2. Quando eu substituir os valores aqui, eu vou achar I2. Eu posso já fazer isso direto, tá? E esse valor, vou até botar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui de outra cor. Né? Se eu substituir aqui os valores já, eu vou ter que esse 2, ele é 1,34... menos J, 2,9 ampere, e é também, né, 3,2, fase menos 65,2 graus ampere. Outra razão de vocês substituírem mais no final os valores é porque vocês vão perceber que a diferença dos arredondamentos, né, acarreta uma diferença grande no final, no valor final, tá? Se vocês fizerem esses testes aí, se você pegar uma variação pequena de ângulo aqui, né, sei lá, se eu pegar menos 65 com esse módulo e for converter, vai dar um valor de A e B. Se eu pegar menos 65,9, já vai dar um valor um pouquinho diferente de B. Dependendo desse ângulo, dessa combinação aqui, essa diferença para uma variação pequena de ângulo chega a ser grande. Às vezes até você fica em dúvida se aquela resposta é a resposta correta, tá? Mas isso é comum quando a gente está trabalhando com esse tipo de variável, tá? Mas, enfim, quando você deixa ele o máximo possível e substitui só lá no final, esse é um erro que também é minimizado. Bom, então, o que eu quero achar aqui, na verdade, é V0, né? Eu já achei o I2, tem uma outra corrente 1, então, o que eu vou fazer? O meu V0, né? Se eu olhar aqui para pro meu circuito, né? Da lei de Ohm, eu sei que V é igual a RI. O V0, o R é quem? É o Z3, né? Que, na verdade, é a impedância, né? Eu botei R aqui, mas é Z, né? Na verdade. Então, o V0 vai ser Z3, tá? E a corrente que passa nesse ramo. Se eu olhar para a polarização, o V0 tá mais em cima e menos embaixo. Quem tá polarizando dessa forma, essa impedância Z3, é justamente a corrente I1. Então, I1 tem uma relação positiva com V0. Então, eu vou ficar aqui com I1. Já a corrente 2 está passando na impedância Z3 de baixo para cima. Tá polarizando contrário, né, à polarização de V0. Então, a relação com o V0 é negativa. Então, menos e 2, tá? Bom, vou substituir agora o valor, né, de 1 e 2 para encontrar o V0, tá? O V0, né, vai ser Z3, e 1 é o próprio valor da fonte, que é I, tá? Menos I2. I2, só para facilitar, para não ficar com tantas contas, eu vou chamar Z3 mais Z4, eu vou chamar de Z5, tá? Então, aqui também vai ser Z5. Né? Z5 vai ser Z3 mais Z4, só para não ficar muito grande, tá? Uma opção minha também, né? Então, aqui vai ficar Z5 vezes I, menos V, né? Isso tudo sobre Z2 mais Z5, tá? Então, essa é a minha expressão para V0. Manipulando aqui, né? O que eu vou ter? Vai me dar o V0... vai ficar igual Z3, né? Vou tirar o mínimo aqui, então vai ficar I que multiplica Z2 mais Z5, menos Z5I menos V.
Isso tudo sobre Z2 mais Z5, né? Quando a gente organizar aqui, ó, vai ficar I2 vezes Z2 mais... Desculpe, I vezes Z2 mais I vezes Z5. E aqui vai ficar menos I vezes Z5 mais V. Ou seja, esse Z5 já... O I Z5 já vai sumir aqui, tá? Então, aqui, ó, vou manter o Z3 fora por enquanto. Né? Então, aqui eu vou ficar... Na verdade, eu vou ficar só com Z2I, né? Z2 vezes I. Faltou o pontinho. Deixa eu ver o que mais. Z2 vezes I. E aqui vai ficar mais V, né? Sobre Z2 mais Z5, né? Organizando aqui, né? Só tirando esse colchete aqui, eu vou ficar aqui I, né? Vezes Z2 vezes Z3 mais Z3V sobre Z2 mais Z5, né? Então, essa é a expressão para V0, tá? Deixa eu deixar aqui para substituir aqui. Bom, então, agora sim, o que eu quero é V0, eu já tenho um valor bem reduzido a minha expressão, né? Então, eu vou só substituir os valores aqui agora, tá? Então, ó, eu vou achar que V0 é igual I que multiplica Z2 vezes Z3, o meu I é 2 fase 30, o meu Z2 vale J, o meu Z3 vale 2. Depois eu faço as conversões, tá? Só botando ao pé da letra para vocês saberem o que é que eu tô fazendo. Mas Z3 é 2, vezes o V, que vale 8 fase 45. Isso tudo sobre Z2 mais Z5, né? Lembre que o Z5 é Z3 mais Z4. Então, eu vou ficar com Z2, que é J, mais Z5, que é Z3, mais 2, mais Z4, que é menos J2, né? Então, essa é a expressão para o meu V0. Bom, organizando isso aqui tudo, né? Esse J, né? Se vocês lembrarem, o J é um número complexo. Se eu pegar só... Vou fazer aqui em cima uma observação. Se eu pegar só um J, se eu for desenhar no círculo polar, né? Eu sei que a parte real dele é 0, ou seja, ele tá bem aqui. E o valor J, o valor B imaginário é 1, então ele tá aqui em cima, né? 1. Então, esse vetor, né? Ele vai ser um vetor que tá aqui em cima do eixo imaginário. Ou seja, o meu módulo vai ser 1, que é, né? Quando eu fizer raiz de A, que é 0, mais B ao quadrado, que é 1... né? Eu vou ficar com o módulo sendo 1, e a fase é justamente 90 graus. Então, o J eu posso substituir por 1 fase 90, tá? Então, quando eu fizer isso, né? Eu vou ficar, né? E resolver aqui essas manipulações, converter de polar para real imaginário. Quando eu fizer isso, eu chego no valor de V0, né? Que é 7,945, fase 84,26 graus volts. Ou ainda, se eu for escrever em real imaginário, ele fica 0,79 mais J, 7,9 volts, tá? Então, esse aqui, né, é o valor de V0 quando eu substituir aqui. Notem que aqui realmente eu tenho que fazer algumas manipulações, né? Ó, pra eu somar, o ideal é que eu transforme esse 2 fase 30 em real imaginário, tá? Ou então eu multiplico, né? Faço isso aqui 1 fase 90, é mais fácil multiplicar, mas o resultado realmente eu preciso transformar de volta para real imaginário. Aqui é a mesma coisa, eu multiplico, né? Depois mudo para real imaginário. Aqui eu faço essa soma, né? E tenho um único quociente. Na verdade, assim, eu resolvi isso tudo na mão, né? Antes, e eu não tenho calculadora científica, dessas calculadoras, né? Mais sofisticadas, que já fazem essas operações. Você tem duas opções se quiser um recurso, né, para ajudar vocês a fazerem. Vocês podem usar o Wolfram Alpha, né? Você bota a expressão, ele chama J de I, né? Então, você bota como sendo JI e resolve, ele já te dá o valor tanto em real imaginário quanto em módulo e fase. Ou então, né, eu faço as conversões, uma por uma, né? Por exemplo, aqui, eu faço a multiplicação, depois mudo para real imaginário, aqui mudei para real imaginário, somei, depois somei aqui, né? Aí mudei para módulo e fase, fiz a divisão, né? Obtive esse, depois transformei em real imaginário. Foi assim que eu fiz. Mas, como eu não tenho calculadora, o que é que eu faço? Eu vou na planilha do Excel, já tenho uma planilha montadinha assim. Eu entro com um valor real e imaginário, ele me dá o módulo e a fase, tá?
E da mesma forma o contrário, eu entro com o módulo e a fase e ele me dá o real imaginário. Então, assim, é um recurso que vocês podem usar, quem não tem calculadora, para né, fazer essas conversões, para auxiliar aí nas continhas, tá joia? Até mais!